Saúde é Vida no Ar para falar sobre um tema que tem intrigado médicos, pesquisadores e principalmente quem foi infectado pelo novo coronavírus. A gente vai falar sobre os sintomas que ficam após a pessoa ser curada, se é assim que pode dizer, né, Raquel? Do novo coronavírus. A Raquel é quem vai tirar todas as dúvidas sobre esses sintomas que ficam após a pessoa ter, né, o coronavírus. Ela é a Raquel Stuck, ela é infectologista e tem acompanhado de perto, né, todos os estudos. Raquel. Olá, é um prazer estar conversando aqui com vocês e com todos que nos acompanham no Saúde é Vida, com um tema que eu já vou adiantar que a gente tem também mais perguntas do que respostas, mas vamos tentar auxiliar e tranquilizar um pouco, né, a todos que estão passando por este momento aí pós-Covid. Raquel, fazendo uma breve pesquisa e também conversando com quem teve a Covid-19, as pessoas relatam que durante, né, a infecção, durante esse período, sentiu muita falta de ar, cansaço, dor de cabeça, só que depois daqueles 14, 15 dias, os sintomas continuam. É assim que tem sido de forma geral? Felizmente, não são todas as pessoas que permanecem com sintomas, mas muitas pessoas permanecem sim, né? E às vezes sintomas diversos, mas o que é mais frequente é permanecer com o cansaço, então até pessoas que tinham muita atividade, aquela que a gente fala que era plugada no 220, são pessoas que se cansam, às vezes precisam fazer um descanso no meio do período da manhã, no meio do período da tarde, que senão não conseguem manter suas atividades, às vezes um pouco também de uma dificuldade de atenção, né? Então a memória parece que também já não fica tão boa assim. Então esses sintomas têm sido frequentes pós-Covid, independente se a pessoa teve um quadro mais leve ou até um quadro mais grave. Antes da gente começar o programa, você estava me explicando que não são sequelas, não é assim que se chama. Qual é o nome que se dá a esses sintomas que ficam? A gente fala sequela normalmente quando você tem como se fosse uma cicatriz, algo que vai ficar quase que permanente, né. Esses sintomas a gente chama de ainda Covid, quando esses sintomas permanecem, um Covid prolongado, quando esses sintomas permanecem até 12 semanas depois do quadro agudo, e a síndrome pós-Covid, que são os sintomas que ainda se mantêm depois de 12 semanas, né. A notícia, assim, boa é que mesmo permanecendo por mais de 12 semanas, né, isso são aí mais de 3 meses, todos esses sintomas costumam depois devagarzinho desaparecerem. E Raquel, também a gente conversa com muitas pessoas para entender o que elas sentem, o que está acontecendo, né? Tem gente que fala que durante lá esse período, né, de 15 dias não sentiu nada, mas de repente, um mês depois, 2 meses depois, começaram a sentir. Pode então estar relacionado à Covid? Pode estar, normalmente, a gente tem, os sintomas aparecem em quem teve Covid leve, né. Agora aquela pessoa, vamos supor que, eu fui contato de alguém com Covid, fui fazer o rastreamento, soube que eu tive e fiquei absolutamente assintomática, e algo 2, 3 meses depois pode estar relacionado, mas é mais difícil, né, que a gente precisa afastar outras causas até para esses sintomas. Normalmente são pessoas que tiveram algum sintoma, mesmo que leve, então um pouco de tosse, 2 dias de febre, um dia só de uma dor muscular e depois esses sintomas podem até se acentuar, né, no período aí de 10, 12 dias depois. Raquel, tem uma explicação para isso? Já tem uma explicação? Já tem um começo aí? Ainda não. A gente sabe que a gente, nessas pessoas que permanecem com sintomas, nós não conseguimos mais detectar o vírus, né, então, pelo menos nos exames habituais, né, que a gente faz através da pesquisando o vírus, ele não estaria mais presente, e as provas inflamatórias também, né, que a gente fala aqui mostrando como se o organismo estivesse respondendo à presença do vírus de alguma forma, e provas inflamatórias que a gente usa muito na fase aguda, nesta fase mais prolongada, elas não costumam estar alteradas, mas os sintomas se mantêm. Então a gente ainda nós estamos ainda pesquisando e estudando para tentar entender o que acontece
com essas pessoas. E é aconselhável tomar medicamento, procurar um médico? O que que vocês têm orientado essas pessoas que sentem ainda esse cansaço, essa falta de ar, dor de cabeça, se sente mal ainda pós-Covid? Bom, nós precisamos aí fazer só uma distinção. As pessoas que tiveram Covid mais grave, que precisaram ficar internadas, precisaram de oxigênio suplementar ou até mesmo foram para o respirador, essas pessoas precisam de um acompanhamento, até uma avaliação cardiológica, que a gente sabe que tem um risco aumentado até daqueles fenômenos que a gente fala de trombose, vamos dizer assim. Então, elas precisam, antes de até voltar às suas atividades, né, precisam de um acompanhamento, sim, e realizar alguns exames. As outras pessoas devem procurar, desde que os sintomas sejam sintomas que estão dificultando a sua vida no dia a dia, ou de relacionamento, né, familiar, profissional, ou até na execução das suas tarefas diárias em casa ou na profissão, devem procurar, sim, uma ajuda, né, um atendimento presencial para tentar minimizar ou diminuir os sintomas aí relacionados pós-Covid. Raquel, eu queria falar sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Teve até uma menina aqui em Campinas de 13 anos que faleceu devido a essa síndrome. Foi pós-Covid também? Foi pós-Covid. Nós sabemos que as crianças, proporcionalmente, elas são muito menos afetadas pela Covid do que adultos, né? Então, a gente costuma dizer até que a Covid poupa a faixa etária pediátrica. Entretanto, né, nós sabemos que uma parcela pequena das crianças, das poucas que são acometidas, uma parcela pequena pode desenvolver este quadro que se chama síndrome inflamatória multissistêmica, né, pediátrica, que é pós-Covid, que é como assim, é uma inflamação descontrolada, né, de todo o organismo, então o organismo reagindo de uma forma muito intensa, né, a Covid que a criança teve antes, muitas vezes uma Covid que passou sem nenhum sintoma, inclusive, e que depois tem o organismo se descontrola, vamos dizer assim, e produz esse quadro inflamatório muito intenso. Qual é o quadro clínico mais frequente dessa síndrome inflamatória? Então, é febre. Então, a criança que tem 3, 4 dias de febre alta, que, né, precisa ter uma avaliação presencial, uma consulta médica presencial. Então, febre alta e dor abdominal com diarreia e vômito. Então, isso são os sintomas mais frequentes iniciais do quadro da síndrome inflamatória multissistêmica, que depois pode se agravar, levando a uma inflamação e uma perda até de função do fígado, do rim, do coração. E síndromes como essa também podem afetar os adultos? O adulto costuma ter o adulto com quadro grave, o quadro grave é ocasionado, lembra, a gente falou isso muito no começo, por aquela tormenta inflamatória, né? Então, a piora respiratória, a arritmia no coração, a trombose que acontece em quem tem quadro grave de Covid, é também por uma reação inflamatória exacerbada, né? Mas normalmente este quadro no adulto acontece depois da primeira semana que a pessoa já sabe que está com Covid. Na criança, normalmente, depois de 2, 3 semanas depois, habitualmente. E Raquel, a gente fala muito, quando a gente vê os dados da Covid aqui na cidade, por exemplo, a gente fala, a pessoa faleceu de 50 anos, mas ela tinha comorbidades. Explica pra gente o que são essas comorbidades, por que elas agravam tanto? Nós sabemos que o risco de adoecimento mais grave e de óbito, ele se relaciona com a idade num primeiro momento, né? Então, ter mais que 60 anos, e quanto mais, cada década, isso aumenta muito o risco de ter doença mais grave e óbito, e as comorbidades também, né? Então, as comorbidades, que são comorbidades? São doenças crônicas, a gente, né, mudou o termo, mas são as doenças crônicas. Então, e as doenças crônicas, principalmente, que não estão adequadamente controladas. Então, quais são? Diabetes, né? As doenças cardíacas, a hipertensão arterial,
são doenças que aumentam o risco da COVID ser mais grave. Mas qualquer diabético? Não, o diabético que não está com a doença controladinha, ou porque não toma remédio direito, ou porque precisa adequar as medicações, né, porque perdeu o controle, ou porque não está fazendo a dieta adequada. O diabético que tem um controle bem direitinho da sua doença, o hipertenso que tem um controle adequado da sua pressão alta, o risco não é tão grande assim. Então, o risco de agravamento maior é das pessoas que têm essas doenças crônicas que estão fora de controle. Uma outra doença crônica que também tem muita gravidade, nós temos visto, e daí, independente da idade, é a obesidade também. Então, paciente, né, que está com COVID, paciente que é obeso, né, com IMC maior que 30 e com COVID, é um paciente que a gente se preocupa muito porque ele tem risco de ter uma doença mais grave. Você falou em obesidade, voltando no caso da menina de 13 anos, ela era considerada obesa? Ela era também. E na síndrome inflamatória, né, da criança, ter comorbidade também é um fator. Então, a criança obesa, a criança diabética, a criança imunossuprimida são crianças que têm maior risco, sim, de desenvolverem a síndrome inflamatória. E o que a gente tem que chamar a atenção? Os estudos mostram que mais 80% das vezes a criança adquire a COVID no seu núcleo de convívio social diário. Então, normalmente são os adultos do núcleo de convívio da criança, isso em estudos nacionais e internacionais, aqueles com escola aberta, com escola fechada, tá? Os adultos é que passam. Então, a gente às vezes não se preocupa tanto no convívio familiar, né, com a criança, mas isso talvez faça com que os adultos repensem melhor suas atitudes, né, para evitar aglomeração, para evitar festa, os churrascos, né, para preservar a criança também deste contato no núcleo da família. E aquela outra dúvida, a pessoa está ali com a diabetes controlada, está tudo controlado. Se ela adquiriu a COVID-19, ela teve os sintomas leves, mas posteriormente ela pode vir se agravar, pode sentir outros sintomas também. O desenvolvimento dessa síndrome pós-Covid, ele não tem relação, pelo menos até o momento, com ter comorbidade ou não, né? Então, qualquer pessoa que teve Covid, leve ou não, pode desenvolver essa síndrome pós-Covid, e a gente não sabe o que faz com que algumas pessoas desenvolvam essa síndrome e outras não. Né? Então, a comorbidade em si, ela é importante, né, como um fator de atenção para a doença mais grave, mas não tem uma relação com a síndrome pós-Covid. Em relação à nova variante aí da Covid, ela vem mais forte mesmo? Os sintomas são mais graves, mais fortes, intensos? Ou ainda também não se sabe? Como que estão os estudos em relação a isso? Em relação à nova variante, a gente sabe que ela se transmite da mesma forma, então as formas de bloquear a transmissão da nova variante, elas também continuam a mesma e continuam sendo eficazes, que é manter distanciamento, usar máscara e higienizar as mãos. Agora, em estudo agora de 10 dias atrás da Inglaterra, mostrou sim que a variante do Reino Unido, ela tem uma chance maior, ela é mais grave na sua evolução do que o corona raiz, vamos dizer assim. Em relação à variante brasileira, nós não temos dados ainda que mostrem que realmente aqui também a nossa variante seja mais grave. A gente sabe, sem dúvida nenhuma, que ela se transmite muito mais, mas que ela seja mais grave, esses dados nós ainda não temos, vamos aguardar um pouquinho mais a gente levantar ou ter algum estudo aqui no Brasil para a gente chegar a alguma conclusão. Raquel, qual que é a orientação que vocês estão dando aí para quem já teve a Covid e ainda tem esses sintomas? Bom, primeiro, e assim, os sintomas são muito variados, né? Então, dependendo do sintoma, mas assim, a gente vê principalmente esse do cansaço, da falta de memória, né? Até de um desânimo, né? A pessoa manter um regramento, uma certa rotina, por exemplo, para fazer, mesmo quem já fazia atividade física ou quem não fazia, começar a fazer. Então, que horário que eu posso? É só no final da tarde?
tarde, tá bom, todo dia no final da tarde eu vou me programar, como se fosse remédio, e vou dar uma volta na quadra, né, por 10 minutos, por 15 minutos. Então, ter uma atividade rotineira, de memória também, fazer exercícios para a memória, que pode ser até esses joguinhos de palavra cruzada, alguma coisa assim, para você vai fazer, né, uma educação no sentido de ir recuperando tudo isso. Agora, se isso está alterando, né, a rotina, se está alterando o convívio com outras pessoas, precisa sim de um atendimento presencial, porque muitas vezes você precisa até medicar, né? Às vezes, às vezes tem pessoas que ficam extremamente deprimidas, né? Isso precisa de um acompanhamento especializado e não deve ficar em casa sofrendo com isso, deve procurar ajuda, porque existem meios, sim, que nós podemos ajudar para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. E Raquel, uma dúvida acho que de muita gente, é possível pegar coronavírus mais de uma vez? Sim, é possível pegar coronavírus mais de uma vez, a gente já sabia disso mesmo sem ter as novas variantes, e agora com as novas variantes fica, vamos dizer assim, até mais fácil de pegar de novo, porque as novas variantes, elas fogem dos anticorpos lá das células protetoras da primeira vez. Então, mesmo quem teve, e a gente já tem descrição de reinfecção, que é o nome que a gente dá para quem pega de novo, com 26 dias de intervalo. A maior parte das pessoas mantém uma proteção, ao que parece, por 3 meses, mas já tem documentado uma reinfecção com menos de um mês. Então, mesmo quem já teve a Covid, deve manter todos os cuidados em relação a manter o distanciamento social, usar a máscara corretamente, sempre higienizar as mãos, mesmo até que já tenha sido vacinado. Esses cuidados devem ser mantidos. Raquel, então, diante disso, se a pessoa volta a sentir os sintomas, ela deve procurar fazer o teste, se isolar também, porque ela pode estar novamente com a Covid. Normalmente, veja, uma coisa são esses sintomas que normalmente é um cansaço, né? Às vezes, quando é a tosse ela persistiu desde que a pessoa teve Covid. Agora, eu tive Covid, fiquei 2, 3 meses, 6 meses bem, e agora eu estou né? Daí comecei ontem com mal-estar, uma tosse seca, acho que tive uma febrinha, e isto pode ser Covid. Eu tenho que procurar uma assistência médica, até para ser orientada novamente dos sinais de gravidade e colher o exame para diagnóstico e confirmar se eu estou ou não com a doença. E enquanto estiver com esses sintomas que reapareceram, manter o isolamento, e os contatos também devem ser informados para manter isolamento também. Em relação à vacina, tomei as 2 doses, dependendo da vacina que for, eu posso ter a Covid novamente? Pode. Então, vamos lembrar que as vacinas que nós temos aqui no Brasil, elas diminuem a chance, o risco da gente ter qualquer forma da Covid em 50%. Né? Então, a gente vai continuar a ter casos de Covid leve, possivelmente, quando todos estiverem vacinados, a Covid passará a ser finalmente uma gripezinha, então nós vamos continuar tendo Covid, e eu tenho o risco de ter. A vacina, ela vai impedir ou diminuir o risco em 80%, qualquer uma das 2 vacinas, da gente precisar ser internado e ter quadro grave. Mesmo assim, né, tem 20% de escape, né, de pessoas vacinadas que podem vir a ter quadro que precisa de internação. Então, os cuidados, mesmo para quem já foi vacinado com as 2 doses, independente do fabricante, também deve manter, né, ainda as medidas. Quando que a gente vai poder, talvez, liberar o uso de máscara, encontrar as pessoas? Quando nós tivermos a maior parte da população vacinada. O que é a maior parte? 70% mais ou menos, esse é o dado que deve conferir uma proteção maior de todos nós e diminuir a circulação do vírus. Raquel, até vou pedir para você reforçar, porque tem muita gente que acha, tomei a vacina, não pego mais Covid. Não é isso, então, para a gente deixar bem claro. Não é isso, não é isso. Porque a gente ainda tem algumas dúvidas se a vacina também, se a eficácia é a mesma em relação às variantes. Parece que sim, mas a gente precisa de mais estudo. 2, o vírus está circulando muito entre nós ainda. A gente pode ter novas variantes que comprometam a eficácia da vacina. Mesmo que seja só esta variante,
a vacina não é 100% de proteção. Então, e não são todas as pessoas que estão vacinadas. Então, eu preciso, mesmo que vacinado, manter os contatos. Mesmo que vacinado, não é o momento de encontrar as pessoas que a gente não vê há um ano. Principalmente aquelas pessoas nossas queridas, mas que têm risco de doença mais grave. Vamos poupar ainda essas pessoas. E nós temos visto com essa nova variante, pessoas jovens, né, saudáveis, internadas na UTI. Então, ainda todos os cuidados são necessários. Raquel, para a gente encerrar o Saúde é Vida, você que está aí na linha de frente, você que está em contato direto com esse vírus, estudando o tempo todo, qual o recado que você deixa para quem está assistindo a gente? Para que a gente um dia passe tudo isso, né? Qual que é o recado? Você que está aí vivendo de perto, qual que é a sua orientação para a gente que está aqui te assistindo? Olha, nós estamos hoje no pior momento do último ano, mas ainda teremos neste mês dias piores. E enquanto nós não temos vacina para todo mundo, nós dependemos da responsabilidade de cada um para diminuir o número de casos. Então, não adianta só, né, o prefeito, o governador falar, olha, é fase vermelha, é fase mais do que vermelha, fique em casa, se nós não respeitarmos isso em nome da nossa saúde e em nome da saúde das pessoas que a gente gosta. Então, é um momento muito crítico, muito difícil, não adianta chamar a imprensa depois ou o Ministério Público mandar internar, porque não tem leito, a gente está vendo isso em todos os locais. Tem esperança? Temos. A gente pega e vê os dados dos Estados Unidos, a gente vê os dados de Israel que vacinaram e que o vírus praticamente assim, está com uma circulação muito pequena e as pessoas estão podendo voltar a ter uma vida quase que normal. Chegaremos a este momento. Então, a gente já, né, vamos ficar mais um pouco, mais alguns meses, né, tomando cuidado, não aglomerando, usando a máscara, higienizando a mão, para que a gente possa voltar a ter o nosso convívio normal, né, depois de estarmos todos vacinados. Tem uma luz no fim do túnel, sim, a gente vai voltar, né, a estar um próximo do outro, só um pouco, mas assim, a gente obedecer agora e seguir tudo que a gente aprendeu no ano passado é fundamental para a gente poder chegar a essa luz bonita no final do túnel. É o que a gente espera, né? Chegar até essa luz. Raquel, muito obrigada. Eu sei que a sua vida está uma correria, principalmente nessa época, por atender a gente aqui. Imagina, foi um prazer estar conversando com vocês e sempre que possível eu estou à disposição. Então, Raquel, mais uma vez, muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê no próximo Saúde é Vida. Se cuida, hein?